Sejam todos bem-vindos, essa é a aula de número 91. Nós vamos falar hoje sobre a lei da gravitação universal, faz parte da sequência didática de número 11. Tá? Nós vamos seguir como roteiro para a nossa aula, inicialmente a definição de velocidade orbital, velocidade de escape, tudo isso está lá na página 413 do seu livro. Em seguida nós vamos fazer exercícios de aprendizagem e fixação. Muito bem. Um satélite em órbita circular em torno de um planeta de raio R e massa m a uma altura h. Então tá aqui, ó. Eu tenho um planeta de massa m e raio Rzão. E orbitando este planeta eu tenho um satélite de massa mzinho a uma altura h da superfície deste planeta. Muito bem. O que permite que esse satélite fique girando em órbita preso a esse planeta, orbitando neste planeta, é exatamente a atração entre a massa do satélite e a massa do planeta. Ou seja, a lei de gravitação universal, tá, de Newton, onde tudo que possui massa atrai aquilo que possui massa. Então, quem faz aqui o papel da força centrípeta? Por que o papel da força centrípeta? Em todo movimento circular, a força resultante é a força centrípeta. E quem está fazendo o papel dela, prendendo o satélite, de modo que ele fique girando, é a força de atração entre as massas, a lei de gravitação universal de Newton. Olha, a distância centro a centro é a distância r que é utilizada na lei de gravitação universal. Então ela é a soma da distância, que é o raio do planeta, mais a distância da superfície até na órbita, ou da superfície até o satélite, h. Então h mais o raio do planeta, isso é a distância centro a centro entre as massas, o que prevalece para o cálculo da lei de gravitação universal de Newton, que diz que a força de gravidade entre duas massas é igual ao produto dessas massas dividido pelo quadrado da distância e, obviamente, multiplicado pela constante g, que é uma constante universal. Bom, se a força centrípeta, que é a força resultante de um movimento circular, vale mv2 sobre r, e ela é, neste ponto, exatamente a força de interação entre as massas, a lei de gravitação universal, então eu vou igualá-las. Igualando-as, eu tenho que g vezes m sobre r ao quadrado é igual a mv2 sobre r. Quando eu faço essa igualdade entre a força da gravidade, ou a força de atração entre as massas, e a força centrípeta, eu verifico que a massa do satélite aparece dos dois lados e, portanto, eu posso cancelar. Outra coisa, o raio aqui está ao quadrado e o raio aqui é linear. Eu posso cancelar esse raio com esse quadrado. O que me sobra? G vezes m dividido pelo raio igual a velocidade ao quadrado. G vezes m sobre a distância centro a centro, isso é igual a velocidade ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse quadrado e vou passar para lá na forma de raiz. Isso vai me dar o valor da minha velocidade. Que velocidade é essa? Essa é a velocidade que nós chamamos de velocidade orbital, ou seja, com essa velocidade, o satélite vai orbitar em torno do planeta, tá? E por isso é chamado de velocidade orbital do satélite. O nosso R aqui, distância centro a centro, no caso é a soma do Rzão, raio do planeta, mais a altura da superfície até o satélite, h, R mais h. Então, essa é a fórmula geral da velocidade orbital centro a centro.
Aqui simplesmente pegando o raio do planeta mais a altura da superfície até o satélite, tá? Muito bem. Com esse cálculo aqui, você consegue encontrar a velocidade para que um satélite orbite em torno de um planeta, tá? O período do satélite, vocês estudaram em aulas anteriores, ele segue a terceira lei de Kepler, que diz o seguinte: o quadrado do período é igual a constante k vezes o raio ao cubo, onde essa constante k ela vale 4π ao quadrado sobre g, a constante universal, vezes a massa do planeta. Terceira lei de Kepler para calcular o período de um satélite que possui velocidade orbital. Observação: tanto a velocidade orbital como o período, eles não dependem da massa do satélite. Isso é muito importante, tá? A velocidade orbital e o período, terceira lei de Kepler, não dependem, não são funções da massa do satélite, apenas da massa do planeta onde eles orbitam. Período da órbita. Terceira lei de Kepler. Provavelmente vocês já viram essa demonstração, mas nós vamos repetir aqui como que nós chegamos à equação da terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Muito bem. A lei universal gravitacional de Newton é que a força da gravidade é G vezes o produto entre as massas dividido pelo quadrado da distância. E isso a gente sabe é a força-peso, massa vezes gravidade. Logo, como se ele orbita de forma circular, essa força gravitacional faz o papel da força centrípeta, tá certo? Então a força gravitacional é igual à força centrípeta. E quando eu olho que a força gravitacional é a força-peso, mg, e a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, quando eu igualo as duas, fica mg igual a m vezes aceleração centrípeta. Cancela as massas, sobra que a gravidade é exatamente igual à aceleração centrípeta. Ou seja, quem é g? Se eu cancelo o m, ele é gzão, constante universal, vezes a massa do planeta, dividido pela raio ao quadrado. Quem é a aceleração centrípeta? V2 sobre R. Então, igualando aqui, eu tenho o seguinte. Bom, velocidade linear, V, é igual a velocidade angular vezes R, ômega R. Fazendo essa substituição, V ao quadrado vai ser ômega 2 vezes R2. Faltou 2 aqui, é claro, tá? Então, eu vou substituir o V2 por ômega 2 vezes R2. Repito, faltou o 2 aqui. Mas aqui eu já substituí de forma correta. Muito bem. Deixa eu dar uma consertadinha nisso aqui, então. Pronto. Já ajeitei aqui. Ótimo. Agora eu posso fazer o seguinte. Ó. Passo o R2 para lá multiplicando, fica R a quarta. Cancela com esse R que está aqui. R a quarta menos R vai dar R a terceira. Então, G vezes M é igual a ômega 2 vezes R a terceira. Era só cancelar aqui também. Cortava o quadrado com isso, sobra R. R2 vezes R dá R ao cubo. Beleza. Bem, o ômega, nós sabemos, lá do movimento circular, que ele corresponde a 2πf. Como a frequência é o inverso do período, 2π sobre t, o período, aquilo que nós estamos procurando. Lembra que nós estamos aqui tentando chegar à expressão da terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Então, eu parti de uma velocidade linear para uma velocidade angular, pois essa eu posso exprimir em termos de frequência e chegar então ao período, que é o que eu quero. Então eu vou trocar o ômega por 2π sobre t.
Então aqui no lugar do ômega eu coloquei 2π sobre período, isso está ao quadrado. Então aqui vai ficar 4π2 em cima, embaixo t ao quadrado, que é o período. Daqui eu só copiei sem alterar nada. Eu vou simplesmente passar o t ao quadrado que está dividindo, ele vai para lá multiplicando. O g vezes m está multiplicando, passa dividindo, tá certo? 4π2 sobre gm é o que nós chamamos de K, a constante de proporcionalidade que faz esse ajuste. E aí eu tenho que o período ao quadrado é igual a constante K vezes R ao cubo. A terceira lei de Kepler, tá ok? Essa demonstração provavelmente vocês já viram, mas é sempre bom revê-la, tá? Muito bem, velocidade de escape. O que é a velocidade de escape necessariamente? É a velocidade que um foguete ou uma nave precisa ter para que ela consiga escapar totalmente de um campo gravitacional. Então, por exemplo, se você tiver aqui um planeta, nesse planeta há uma nave, eu vou encontrar a velocidade de escape e o que ela significa? Significa a velocidade que essa nave tem que ter nesse planeta para que ela consiga escapar desse planeta de tal modo que ela chegue tão longe que a força de atração gravitacional, o campo gravitacional, seja praticamente nulo. Então vejam só, quando se tem velocidade, o que é que você tem? Energia. Essa energia é a energia cinética, 1 meio de mv2, quando você tem velocidade. 1 meio de mv2, onde v é a raiz de gm sobre r. É dada por essa equação. Então, substituindo aqui por essa velocidade, que velocidade é essa? Gm sobre s. Essa é a velocidade orbital. Então, qual é a energia cinética? Quando se tem como velocidade a velocidade orbital. É o que nós estamos fazendo. Se aqui é raiz quadrada, quando eu elevar ao quadrado, a raiz desaparece. Por isso ficou apenas Gm sobre R. Bom, multiplicando a massa do satélite por Gm, vai ficar Gmzão, massa do planeta, vezes massa do satélite, dividido por 2 vezes R, 2R. Então, essa é a energia cinética que um satélite possui quando ele está orbitando. Ele tem essa energia cinética porque ele tem essa velocidade orbital, velocidade com a qual ele gira em órbita, tá? E sua energia potencial? Bom, a sua energia potencial é devida à altura que ele possui. Qual é a altura que ele possui? Em relação ao centro, é mgh. Lembra do mg hoje, certo? Só que a altura não é h. h é a altura para a superfície. É centro a centro. Então eu tenho que pegar r. Então é mgr. Essa é a energia potencial que o satélite tem. Bem, a gravidade G, como nós já vimos, ela é dada por Gm sobre R ao quadrado. Tá no slide anterior, 6,5. Tá aqui, ó. Se você quer exprimir a gravidade G, o que ela é? É você cancelar a massa do satélite. É a constante universal vezes a massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado do planeta. Tá? Então, a gravidade do planeta ao qual o satélite está preso é o produto da constante universal pela massa do planeta dividido pelo raio que separa esse planeta até o ponto onde o satélite orbita, R. Bem, então essa energia potencial, ela é o mgh,
O G vale isso, substituindo minha energia potencial é mgm sobre r ao quadrado vezes r. Então eu posso simplificar aqui, cancelando o r, e a energia potencial fica G mzão, mzinho sobre R. Tá? O sinal negativo que a gente vem usando para a energia potencial, eu deixei para comentar aqui no final, porque é o seguinte. Ele significa que em todos os pontos do campo gravitacional, a energia potencial gravitacional é menor que no infinito. Para um campo gravitacional, o que você tem? A gente imagina o seguinte, você tem um planeta, em torno desse planeta existe aquilo que nós chamamos de campo gravitacional. Quanto mais próximo do planeta, mais intensa é a força que você será atraído. Lá no infinito, tá? Você estaria a uma distância tão grande, um raio tão grande, que essa energia potencial tenderia para zero. Seria exatamente nulo, tá? Muito bem. Um corpo na Terra. O corpo na Terra, ele tem uma energia cinética que é um meio de mv2. Essa velocidade aqui agora, que é o que eu procuro, é a de escape, ou seja, é a velocidade que eu conseguiria mandar essa nave ou esse satélite, de modo que ele iria com uma velocidade tão alta que ele escaparia do campo gravitacional da Terra, ou seja, ele chegaria lá no infinito com campo de atração gravitacional igual a zero. Ele conseguiria escapar do campo gravitacional. Quando a velocidade dele tendesse para zero, o campo gravitacional também estaria tendendo para zero. Muito bem. A energia potencial que nós calculamos é G mzão, mzinho sobre R. A energia cinética, quando esse corpo chegar lá longe no infinito, eu quero calcular a velocidade que ele escapa, de modo que quando ele chegar onde a energia potencial já não atrai mais ele, essa energia potencial gravitacional é a energia de atração. Então, você imagina uma nave que ela está saindo, se afastando, por exemplo, da Terra. A Terra vai deixando cada vez mais de atraí-la. A força de atração que a Terra vai fazendo vai ficando cada vez menor. E a velocidade também vai caindo. De modo que essa velocidade de escape ela é calculada na seguinte condição. À medida que a velocidade vai caindo, a energia potencial também está caindo e as duas vão zerar exatamente no mesmo ponto. Quando você chegar lá longe, onde o campo gravitacional da Terra já é praticamente nulo, aí a velocidade também vai chegar nula. Tá? É a velocidade perfeita, ideal, calculada em cima para que você simplesmente vença o campo gravitacional da Terra ou daquele planeta em si. Tá? Então, quando eu pego o referencial no infinito, lá eu tenho que ter que o corpo que está escapando, satélite ou uma nave, ela tem que chegar lá com velocidade nula. Porque lá a energia potencial já vai estar nula. Tá? Obviamente, se eu fizer esse cálculo, qualquer velocidade acima disso aqui vai escapar. Né? Abaixo, não. Vai ficar presa no campo gravitacional. Muito bem, quando eu faço essa condição, eu tenho o seguinte, pela conservação da energia. A soma da energia cinética que eu tenho quando um foguete é lançado, somado com a energia potencial que precisa ser vencida, por isso é um sinal negativo, isso tem que dar zero. Tá? É como se eu tivesse, passa isso para lá, ele fica positivo. Eu estou igualando a energia cinética que eu tenho com o campo gravitacional. Tá? É isso aqui. Ó. Tá vendo? A minha energia cinética ela tem que vencer exatamente o campo gravitacional criado ou pela Terra ou por um planeta qualquer de massa m sobre um foguete ou satélite de massa m. Porém, eu vejo aqui o seguinte, novamente, eu vou cancelar as massas. Então, a velocidade de escape, ela também não depende
da massa da nave ou da massa do satélite. Isso também é interessante. Então, 2 está dividindo, passa para lá, vai multiplicando. Esse quadrado está do lado de cá na forma de quadrado, passa para lá, vai na forma de raiz. E eu cheguei, portanto, nessa equação, que é velocidade para um foguete conseguir, ou qualquer outro objeto, conseguir escapar de um campo gravitacional, onde consideramos aqui apenas o fato da gravidade, a atração entre as massas, é raiz de 2gm sobre E. Por que eu falei isso? Depende só do campo gravitacional. Na Terra, por exemplo, a gente tem o ar. Então, um foguete com uma pedra ou qualquer projétil lançado com essa velocidade não vai escapar. Não vai por quê? Por causa da força de resistência do ar que ele encontra ao sair da superfície da Terra. Tá certo? Mas se desconsiderarmos essa força e pensarmos apenas na força gravitacional, essa é a velocidade de escape. Então, essa é a velocidade de escape do campo gravitacional de um planeta de massa m, tá certo? E raio r. Essa é a menor velocidade com que um corpo pode ser lançado da superfície da Terra, para que consiga se livrar da atração da Terra, ou seja, chegar ao infinito com velocidade nula. O que é o infinito que a gente está adotando aqui? É o lugar onde a força da gravidade da Terra se torna nula. Não é o infinito propriamente dito. O infinito para nós aqui é onde a gravidade, que vai decaindo com inverso com o quadrado da distância, tá certo? Com o inverso do quadrado da distância, onde ele já vai ser tão pequeno que praticamente nulo. Tá? Esse é o infinito que nós estamos considerando. Tem uma relevância você saber essa diferenciação. No caso da Terra, como exemplo, nós podemos calcular a velocidade de escape. Olha, a Terra ela tem uma massa de 5,98 vezes 10 elevado a 24 kg aproximadamente. E um raio de 6.370 km, ou 6,37 vezes 10 a sexta metros. E a constante universal válida para a lei universal gravitacional de Newton é 6,674 vezes 10 elevado a 11. Newton vezes metro ao quadrado por quilograma. Então, como nós acabamos de obter que a velocidade para escapar do campo gravitacional dado por essa expressão, eu vou calcular isso para a Terra. A constante universal é a mesma para qualquer planeta, vezes 10 elevado a menos 11, o menos está aqui quase que não dá para perceber. A massa da Terra é 5,98 vezes 10 elevado a 24, e o raio da Terra 6,37 vezes 10 a sexta. Muito bem. Quando eu multiplico 2 vezes 6, 674 vezes 5,98 e divido por 6,37, isso dá exatamente 12,53. Para as potências de 10, menos 11 mais 24 dá mais 13. Mais 13 menos 6 dá mais 7. Aqui, para eu tirar a raiz, é mais fácil fazer o seguinte: transformar esse em 1,253, como eu diminuí o número para compensar, eu aumento o expoente, vezes 10 oitava. Porque aqui, quando for par, é só dividir por 2, vai dar 10 a quarta. E a raiz de 1,253 é 1,12. Então, para escapar do campo gravitacional da Terra, um objeto, um foguete, qualquer coisa, ele precisa de uma velocidade de 1,12 vezes 10 elevado à quarta metros por segundo. Ok? Que eu posso pensar em 11,2 vezes 10 a terceira metro por segundo. Aumentei uma casa aqui, diminui uma no expoente para pensar em quilômetros por segundo.
dá 11,2 km a cada segundo. Bom, se você pensar que fora da atmosfera da Terra você está no espaço, então quando você atingir o espaço e você quebrar o campo gravitacional da Terra, aí sim você está no vácuo e aí esse cálculo é exato. A velocidade que você tem que ter de escape a partir daquele ponto é válida, tá? O problema é que você tem os outros planetas, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem da Terra para a Lua, você ao sair da Terra, você tem que vencer o campo gravitacional da Terra, mas a partir de um certo momento que você já se afastou da Terra, a Lua já começa a te puxar. Tá? Então, se a gente pensasse num universo onde tivéssemos apenas a Terra, saiu do campo gravitacional, saiu da atmosfera da Terra, você tem um espaço limpo, completamente vácuo, e aí a única coisa que você precisa vencer é o campo gravitacional de atração entre as massas, e aí estaria correto, ok? O P445 da página 416 diz o seguinte: um satélite artificial é lançado para que descreva uma órbita de raio 8 vezes 10 a terceira quilômetros. Sendo a constante de gravitação universal 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma quadrado e a massa da Terra 6 vezes 10 elevado a 24 kg, determine a velocidade orbital deste satélite. Então aqui nós estamos obtendo, tá, exatamente a velocidade linear que um satélite deve ser lançado 90 graus em relação à superfície da Terra, para que ele fique preso, orbitando. Tá? Isso depende, é claro, da altura que ele é colocado. Tá certo? Então, ele é lançado e colocado em órbita. Ele é colocado em órbita por um foguete, exatamente. O foguete já abre e já lança ele nessa velocidade. Então, o foguete, ele é lançado, vence a atmosfera, entra no espaço, no vácuo, e então ele gira e começa então já a ter velocidade orbital para poder abandonar o satélite já na velocidade. Isso é prático porque o satélite não precisaria, portanto, ter seus próprios motores para atingir velocidade ou coisa assim. Tudo isso fica por conta do foguete. Quando o foguete, então, abandona esse satélite na velocidade ideal, que é a velocidade orbital, ele, então, freia, ele dá uma desacelerada, tá certo? O foguete. Com isso, ele começa a ter uma velocidade menor do que a orbital e ele começa então a espiralar, tá certo? Em direção à Terra, e aí ele entra em contato com a Terra, com a atmosfera, e é totalmente estraçalhado em vários pedaços pequenos, e de forma que isso às vezes é calculado para que ele caia num lugar não habitado. No oceano, por exemplo, pois a maior parte da superfície da Terra, tá, é coberta por água. Muito bem. Nós vimos na aula de hoje que a velocidade orbital é dada pela expressão g vezes m dividido por r, onde r é a distância centro a centro, soma do raio do planeta mais a altura h. Tá? Aqui o raio do planeta é o Rzão e aqui o Rzão está como já centro a centro. Tá? Então aqui o meu Rzão mais h, ele já me deu como 8 vezes 10 a terceira quilômetro. A órbita do raio de 8 vezes 10 a terceira quilômetro já é para nós a soma.
do raio do planeta, mais, que é o raio da Terra, mais a distância da superfície da Terra até no satélite. Então já foi dado tudo. O que eu vou colocar aqui embaixo já é esse 8 vezes 10 a terceira. Tá? Em cima é a constante G, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, que ele aproximou para 6 vezes 10 a 24. Bom, vamos fazer com todas as unidades. Eu tenho aqui quilograma ao quadrado embaixo, quilograma em cima, tá certo? Eu posso cancelar esse quilograma com esse quadrado, vai ficar só quilograma embaixo. 6,67 vezes 6, isso dá 40,02. 24 menos 11 dá 13. Então, daqui, por falta de espaço, eu vou para a próxima página. Lembrando que aqui eu fiz o seguinte, ó, era 8.000 quilômetros, 8 vezes 10 a terceira. Eu transformei de quilômetros para metros, para ter resposta em metros por segundo, que é o sistema internacional. Então, cada 1 quilômetro são 1.000 metros, multipliquei por 1.000, deu 8 vezes 10 a sexta metros. Trouxe para cá sem nenhuma alteração. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho metro embaixo, metro ao quadrado em cima. Cancelo o metro com o quadrado. Sobrou Newton, mas o que é Newton? Força, massa vezes aceleração. Massa medida em quilograma, aceleração em metro por segundo ao quadrado. Ainda vezes o m que sobrou, dividido por quilograma. Tá? Eu só peguei o Newton aqui, é isso que está entre parênteses. 40,02 dividido por 8 dá 5. 10 elevado a 13 menos 6 dá 10 a sétima. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 5 vezes 10 a sétima eu vou considerar 50 vezes 10 a sexta. Eu vou aumentar o meu multiplicador e vou diminuir no expoente para compensar. Quilograma em cima, quilograma embaixo, cancela. Metro vezes metro dá metro ao quadrado. Então eu fiquei com isso. Raiz de 50 vezes 10 a sexta, metro quadrado por segundo ao quadrado. Raiz de 10 a sexta é 10 a terceira. Raiz de metro ao quadrado por segundo ao quadrado é o metro por segundo, que é velocidade. E raiz de 50 dá exatamente 7,1. Exato não, aproximadamente 7,1. Então, essa é a velocidade que um satélite tem que ter para orbitar, ficar preso ali orbitando, tá certo? Em torno da Terra, a uma altura de 8.000 quilômetros, fora da atmosfera, tá? Isso aqui está fora da atmosfera. Então, o que tem lá? Vácuo. Você não tem força de resistência do ar. Se lá você tivesse alguma força de resistência, ela iria implicar na redução da velocidade, ele ia espiralar e cair na Terra. A não ser que ele tivesse um motor para ficar acelerando e mantendo a velocidade sempre constante. Tá? Obviamente que você precisaria de combustível e isso implicaria num tempo extremamente limitado e talvez a inviabilização, né? Por todas as dificuldades, pela distância, por tudo. Beleza. Item B. Um intervalo de tempo que ele demora para completar, ele quem? O satélite. Uma volta ao redor da Terra. Então o satélite, ele vai dar uma volta ao redor da Terra. Qual é o tempo que ele gasta? Bem, se eu tenho a velocidade orbital, que é a velocidade linear com a qual ele vai girar, certo? E velocidade é variação de espaço sobre tempo, eu só preciso saber o comprimento. Eu já sei a velocidade. Se eu souber o comprimento da circunferência que ele precisa descrever, eu consigo calcular o tempo. Porque velocidade média é variação de espaço sobre tempo. A velocidade orbital é constante, por isso eu estou usando a fórmula da velocidade média. Passa o ΔT para lá multiplicando o V, vem dividindo. Então vai ser o quanto ele precisa andar com a velocidade orbital que ele tem. Quanto que ele precisa andar? Ele precisa dar uma volta completa para uma circunferência, a gente sabe que é o 2πr. O raio é a distância centro a centro. Ou seja, é o raio da órbita, o raio orbital, tá ok? O R de 8.000 quilômetros. Então, o deslocamento, o comprimento que ele precisa caminhar
é 2πr, com qual velocidade? A que a gente calculou a orbital, que a gente acabou de obter de 7,1 vezes 10 a sexta metros por segundo. Π é 3,14 e o raio é esse que ele deu. O raio da órbita de 8 vezes 10 a terceira quilômetros. Tá certo? Ou 8 vezes 10 a sexta metro. Multiplica por 1000 já dá em metros, para ficar mais fácil. Então, 2 vezes 3,14 vezes 8 dividido por 7,1, isso dá 7,08. 10 a sexta dividido por 10 a terceira, olha, os métodos em cima e embaixo eu cancelo. Segundo multiplica a primeira pelo inverso da segunda, vai para cima. 10 a sexta dividido por 10 a terceira. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3 dá 3. Então, 7,1 vezes 10 a terceira segundos. Respondido, portanto, o problema. O P447 da página 416 diz o seguinte. Só um segundo. O P447 da página 416 diz o seguinte. Qual a velocidade de escape de um corpo na superfície da Lua, cuja massa é de 7 vezes 10 elevado a 22 kg e cujo raio é 1,73 vezes 10 a sexta metros? Considere a constante de gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11 Nm por quilograma ao quadrado. Muito bem. Você tem aí, né, aqui uma representação, está lá a Lua. Você tem um foguete que precisa escapar do campo gravitacional da Lua. Então ele precisa sair da Lua com uma velocidade que permita que ele vença o campo gravitacional. Ele vai desacelerando, essa velocidade ela vai caindo, porque a força da gravidade de atração entre as massas vai puxando. Mas ele acaba conseguindo vencer e ir embora, e no infinito chega a uma velocidade nula, quando o campo gravitacional também é nulo. Muito bem. A velocidade de escape é dada por essa forma, raiz de 2gm sobre r. Então, é pegar e fazer 2 vezes a constante g vezes a massa da Lua, que ele pediu para considerar como 7 vezes 10 a 22 kg, e dividir pelo raio da Lua, 1,73 vezes 10 a sexta metros. Então aqui, ó, 2 vezes 6,67, eu tenho aqui já quilograma em cima, quilograma ao quadrado embaixo, cancela com o quadrado. Eu tenho metro aqui embaixo, metro ao quadrado lá em cima, então cancelo com o quadrado. 2 vezes 6,67. Aliás, eu fiz aqui, ó, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 6,67 dividido por 1,73. Deixei aqui. Peguei as potências de 10. Ó, 10 a menos 11 vezes 10 a 22 dividido por 10 a sexta. Estou organizando tudo bonitinho. A multiplicação dos números, a multiplicação e divisão das potências e a multiplicação e divisão das unidades. Ó, sobrou Newton vezes metro por quilograma. E aí, então, Newton vezes metro por quilograma. Beleza. 14 vezes 6,67 dividido por 1,73. Dá 53,98. Menos 11 mais 22 dá mais 11. Mais 11 menos 6 dá mais 5. O Newton, a gente sabe que é força, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aqui a potência ficou ímpar, eu vou tornar ela par, fazendo 5,398, que eu já aproximo para 5,4. Então aqui só para 10 a sexta, porque aí é só dividir por 2. Newton, eu sei que é massa vezes aceleração, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, e aqui ainda tem um metro quilograma. Esse metro vezes esse metro vai dar metro ao quadrado, quilograma cancela, vai ficar então 5,4 metro ao quadrado por segundo ao quadrado, vezes 10 a sexta sai a 10 a terceira, raiz de 5,4, 2,3. Então, 2,3 vezes 10 a terceira metros